teve a iniciativa, né, de querer ir lá ajudar, lá em Miyagi, né, ajudar as pessoas que estavam nesse estado. Como é que foi? Explica pra gente. Então, eu estava no centro de pesquisa e aí o centro de pesquisa parou depois do terremoto, né? Ele parou e ficou 2 semanas parado. E o presidente da empresa me ligou e falou: Olha, Érica, a gente vai ficar 2 semanas sem trabalhar porque a gente teve alguns prejuízos aqui e o seguro vai vir avaliar. Certo. E como ainda estava tendo réplica do terremoto, ele não parou de tremer, então ele falou assim: a gente não sabe quando volta. E eu morava em uma casa em Josso, é um sobrado, Sim. e essa casa ela foi comprometida. Nossa. E eu não consegui voltar para ela, né? Para dentro da Mas vocês casa. sentiram todo o tremor? Você Eu estava estava no mercado com no a minha mercado? filha, Ah, E aí, assim que eu retornei em casa, a porta já não queria abrir, a gente teve que forçar, caramba. e aí eu abri, a hora que eu entrei, assim, tava tudo caído no chão, Aham. as coisas da cozinha, Caramba. e como era sobrado, o meu quarto era em cima, eu fui tentar abrir a porta, não abria. Porque ele meio que prejudicou, Alguma né? coisa É. aconteceu na estrutura dele. E eu fiquei com medo de De ficar cair, né, ali. lá. É. E eu morava com meu irmão e meus filhos, então eu fiquei Sim. com medo de ficar lá. Aí eu fui para um escritório e aí fiquei lá no escritório. Meus filhos foram para a casa do pai deles, porque eu já estava Aham. separada do pai Certo. e o pai morava lá em Josso e o apartamento dele Não estava foi com... Ah, tranquilo. tá, tá. Então meus filhos ficaram na casa do pai e eu fui para um abrigo no escritório. E aí eu tive a ideia de ir para Torroco. Mas... Aí juntou e uns amigos lá Aham. de Josso também, e a Aham. gente falou, vamos arrecadar umas doações e vamos para lá. E aí a Aham. gente trabalha nos abrigos. E aí liguei na prefeitura de Sendai e Certo. no governo de Miyagi e pedi todas as autorizações para eu poder entrar lá. Certo. E aí a gente foi reunindo e fez arrecadação de doações e fomos para lá. Avisei o presidente do centro de pesquisa e Aham. falei que eu estava indo para lá. E ele que ele falou. E ele falou assim: Você não vai, Érica, porque tá Ah. perigoso. Aí eu falei: Mas eu não tô perguntando, eu Ah. estou avisando que eu estou indo. Aí ele Aham. falou assim: Tem como eu te convencer de não ir? Eu falei: Não. Aí ele Olha falou assim: só. então espera um pouquinho que eu vou comprar cobertor e você leva de Cara, doação. que Aí então legal. ele comprou alguns Aham. cobertores e eu levei. E nisso foi uma ONG daqui do Brasil chamada Imagem Mágica, Ah, que é uma amiga minha que trabalha lá, entrou certo. em contato comigo e ela quis também fazer o trabalho lá em Torroco. Aham. Então, eu esperei ela chegar no Japão, é um fotógrafo e a Paula, que é a minha amiga. Aí eles foram lá, então a gente foi, o grupo de amigos meus, Caramba. e essa ONG, que é uma ONG reconhecida pela ONU, Certo. trabalha com fotografia, mas de lugares com desastres Sim, sim, naturais. sim. E aí eles foram para lá e a gente foi também, então fomos todos juntos. E aí eu falo que isso é um divisor de águas na minha vida, Uhum. porque a hora que eu cheguei ali, que a gente vê o que a gente só estava vendo pela televisão, Sim, sim, sim. aquela destruição, os carros virados, assim, aí eu entendi que eu não tenho problema. Sim, E sim. aí a gente começa a perceber que a vida é muito maior Sim, do sim. que o nosso mundo, os É. nossos próprios problemas, né? Então, assim, eu comecei a ver por uma outra percepção. Eu tive uma outra visão de vida naquele momento. Sim, sim, sim. E aí eu falei, gente, eu quero trabalhar com serviço social. Uhum. Eu quero trabalhar com assistência social. E foi depois disso que eu conheci o Sábija e comecei a ajudar nos trabalhos sociais do Sábija. E nessa sua experiência, quando você chegou lá, eu acredito assim, como você mesmo falou, a gente só vê por imagens, né, por notícias e tal, mas quando você chega, você vivencia e até presencia as pessoas, né, as reações das pessoas.
Qual foi assim, teve algum momento marcante para você é, nessa experiência que você teve lá com as vítimas do terremoto? Sim, eu acho que aquilo é uma lição de vida, porque eu estava ajudando dentro do abrigo, né? Então, o abrigo para mim foi uma lição assim única, única Uhum. mesmo, porque você vê que eu percebia que as crianças, até os adultos, eles estavam com fome, porém eles só aceitavam a doação se tivesse para todo mundo. Se tivesse como Nossa, dividir com todo mundo. Então, caramba. assim, quando eu cheguei no centro de distribuição para fazer a doação dos alimentos, o prefeito, eu fui numa cidade chamada Minami Sanrikicho. Ai, E aí o prefeito dessa cidade veio me agradecer, porque ele falou assim: eu vi que vocês são um grupo de brasileiro. E a gente não tem brasileiros aqui, morando sim, aqui sim, e dentro dos abrigos. E por que vocês estão ajudando aqui? Eu falei, porque a gente não vê isso, a gente vê ser humano, a gente não sim. vê japonês, brasileiro, a gente não divide isso. Aí ele agradeceu, e aí eu falei assim, olha, quem tem que agradecer é a gente pela oportunidade de Que estar você deu. ajudando, Sim, porque é muito legal isso, muito legal. entendi. E assim, vocês foram em quantas pessoas para nesse dia para fazer essa assistência? Você lembra mais ou menos? Era um grupo grande, É, a gente foi em 6 pessoas. 6 pessoas. É. E vocês ficaram quanto tempo lá atendendo? Eu fiquei 2 dias e voltei, só que esse grupo, eles ficaram indo e voltando várias vezes, Caramba. E essas doações vieram tanto de japoneses como de brasileiros, de brasileiros de de Ibaraki, Baraque. que a Olha só. gente conseguiu arrecadar de brasileiros. E foi muito legal, porque a minha amiga, ela fez bolo de cenoura e colocou em potinhos, assim, para distribuir lá. Então, assim, as pessoas gostaram, os japoneses Sim, adoraram, sim, né? sim, sim. E eu acho que isso foi um pouco do carinho. Eu falo que isso daí é a gratidão da gente ter com o Japão, que a gente tem com o Japão. Porque eu falo que hoje tudo que eu tenho na minha vida eu conquistei pelo Japão. Sim. E eu não falo de bens materiais, porque eu não ligo para isso, mas Uhum. eu falo de experiência, de vivência, de cultura, de conhecimento. Então, tudo que eu tenho hoje, eu conquistei no Japão. O Japão me ofereceu isso. Então, uma forma de eu Retribuir. retribuir e de agradecer é assim, nesses momentos que o Japão precisar, eu quero estar presente. Eu acho que esse sentimento é muito bonito, que é o sentimento de gratidão, né? Que É, às vezes a gente tem as coisas em volta, né? E principalmente nesses momentos mais difíceis, né? Como você falou, a gente acha que tem um monte de problemas, né? E a gente vê assim, nossa, como o país, né, nos acolheu, nos recebeu. E ter esse momento de você retribuir também é muito gratificante, né? muito. Né? E ter a chance de ter esse momento de retribuir também, eu acho que a gente tem que agradecer. E foi essa atitude, essa experiência que você teve, que você depois, né, como você comentou, foi trabalhar na Sabja, né? Que é Isso. um centro de assistência, né, aos brasileiros. Conta um pouquinho mais como é que foi essa transição, porque você estava no centro de pesquisa, né? Uma coisa que É, você gostava, né? Você estava feliz, porque até você falou, recebia até bem, né? Porque quando você já entrou logo no início, como ajudante, já recebia mais do que outro. Aí depois até virar pesquisadora, você foi promovida. Quer fui dizer, promovida. automaticamente, lógico, financeiramente, acho que eu acredito que deve ter melhorado também a sua remuneração. E de repente você fala, não, eu vou deixar isso aqui, que, né? Uma coisa que você estava gostando, para ir para o lado da assistência social. Como é que foi essa passagem? Foi um momento assim que eu pensava muito Aham, no meu propósito, o que que eu estou fazendo aqui nesse mundo. Então, assim, eu estava no centro de pesquisa e eu fazia o trabalho voluntário paralelamente sim, com o SABJ, assim, e consegui por um tempo administrar essa vida. sim, E aí eu decidi trabalhar só com trabalho social. E foi a hora que eu sentei com o presidente do centro de pesquisa e com o meu chefe e falei tudo o que eu estava sentindo.
Porque eu percebi que eu, no centro de pesquisa, eu cheguei no máximo onde eu poderia chegar, Certo. que é o cargo de pesquisadora. Eu não iria passar daquilo, por Uhum. vários motivos, várias razões. Eu não ia chegar no cargo de diretora, de presidente, não ia chegar. Eu cheguei no cargo de pesquisadora, que foi o máximo que me disponibilizaram. Para uma pessoa acomodada, estaria ok, porque é um trabalho que eu tinha estabilidade profissional, eu tinha reconhecimento, eu gostava do que eu fazia e eu ganhava bem. Só que me faltava alguma coisa, eu Uhum. sentia que me faltava alguma coisa assim, e eu coloquei isso na mesa com o presidente do centro de pesquisa. E eu falei para ele: olha, eu tô saindo, mas eu não tenho certeza se é isso que eu quero. Eu tô saindo porque eu tô seguindo o meu coração. Mas me dói muito, assim, porque eu gosto do centro de pesquisa, mas me dói muito. Só que eu não sei se é isso, assim. Ele falou: Érica, tenta. As portas aqui vão estar sempre abertas para você. Vai lá e tenta fazer o que você quer. Você quer correr atrás do que te realiza? Vai, você tem tudo. E aí meu chefe falou: eu sabia disso, que uma hora ou outra isso aqui ficou pequeno para você. Olha que Isso legal. aqui não é para você. Você pegou o serviço muito rápido, você subiu muito rápido. E aqui não é para Acho pessoas como que você. ele já viu, é bem interessante essa passagem, né, do seu chefe, porque ele já enxergou em você, né, todo o seu potencial, ele via que você era uma pessoa, assim, muito expansiva, né, e que, como, acho que talvez pela experiência que ele teve lá, né, nos Estados Unidos, e viveu, ele ficou de fora também, ele não, Isso, ele foi de 7 fora, anos. ele foi de fora, né, então, eu acho bem interessante e o patamar até que você chegou de confiança, né, porque quando a gente fala que conquistar, né, a confiança, né, de um japonês é muito É muito difícil. difícil. A partir do momento que você conquista, realmente vira uma coisa muito real, né? E é muito legal isso de ele ter dado esse incentivo. Eu até pensei, nossa, como será que ele reagiu? Ele deve ter levado um susto, meu Deus, não me deixa, não sei o quê. Mas que interessante que É, ele fez ao contrário, né? Ele te estimulou é. a arriscar e caso, né, não desse certo, a porta estava aberta.